Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é muito interessante. Eu vou falar sobre Somos Deuses. Fique conosco até o final, que você entenderá melhor. O sistema religioso usou o versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios, dizendo que o diabo cegou o entendimento deste século. Mas na linguagem de Paulo, não há diabo algum, é tudo invenção do homem. Veja o versículo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento aos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que falta das pessoas é o entendimento. Elas não procuram a verdade, então blasfemam, falando o que não sabem. Você precisa saber que Deus, com D minúsculo, não é diabo. São simplesmente os crentes sem entendimento. Veja o que está escrito em Salmo 82, versículo 1. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Então, Deus aqui está no meio de quem? Dos diabos ou das pessoas? Entre os deuses com D minúsculo. E são justamente esses que blasfemam, dizendo que o diabo que cegou o entendimento deste século. Mas na verdade foram eles que blasfemam contra a sua própria palavra. Veja o que está escrito em Salmo 82, 6. Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E por que dizem que o diabo cegou o entendimento do século, sendo que foi Deus que disse? Deus não nos vê como diabo ou coitado, nem miserável. Deus nos vê como deuses, como seu filho. Veja Daniel 2,47. Respondeu o rei a Daniel e disse, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Temos que saber que toda a Bíblia diz que deuses são filhos do Deus Altíssimo e não diabo, como diz o sistema religioso. Deus nos vê como filhos. Somos deuses. Veja 1 Coríntios 8, 2. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, meu amigo, não podemos negar quem somos. Para conhecer a palavra, você não pode negar quem você é. Veja o versículo 4. Quanto, pois, comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Temos que saber que deuses são reconhecidos por Deus. O diabo não cegou ninguém. O que cegou foi a falta de entendimento dos crentes desinformados. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Agora você pode saber que Deus na Bíblia não é diabo. Vamos a 2 Coríntios 3,13.
Veja o que diz. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, meu amigo, Moisés também era um Deus, e a sua unção estava acabando. Por isso ele usava um véu para as pessoas não verem. E assim estão os crentes hoje, igual a Moisés, com um véu, para não verem que Deus não é diabo. Versículo 6. Moisés não via direito, os sentidos ficaram embaçados. Temos que saber que em Cristo o véu foi removido, e onde a pregação do Velho Testamento, há também posto um véu para embaçar o entendimento das pessoas. Se você não lê as epístolas de Paulo, você continuará com o véu em sua face, igual a Moisés. Veja 2 Coríntios 3,14 o que diz. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é abolido. Versículo 15. Assim até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Então, isso aconteceu comigo e vai acontecer com você se crer nestas palavras. O véu vai ser tirado e você não será enganado jamais. Não aceitando mais o engano do sistema religioso. Não pode isso, não pode aquilo. Isso é um absurdo. Onde está a liberdade que Cristo nos deu? Pois nós não usamos véu, não somos igual a Moisés. Veja o versículo 18. Mas todos, com rosto descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O sentimento da carta de Paulo é um só. Há um entendimento sólido em suas palavras. Veja 2 Coríntios 4:1. Pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Então, quem colocava véu? Moisés. Quer cegar o entendimento de um crente? É simples, não mostra o Evangelho de Paulo a eles. E se você ler Deuteronômio, fica cego pelo entendimento também. Veja o que está escrito em Efésios 1,16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Em Malaquias eles dizem que se não pagar o dízimo, está roubando a Deus. Isso é véu, cegueira do entendimento, é Velho Testamento. Em muitos anos de igreja, quantas vezes você já perdeu a salvação? Segundo os crentes, muitas vezes.
Mas o que você tem que saber é que se crer, será salvo. Cristo não vai te jogar fora, pois você é um escolhido desde o ventre da sua mãe. E você já está salvo, mas eles continuam querendo pôr um véu em sua face. Isso é pura hipocrisia. Não há revelação, não aceitamos mais a mentira. Ninguém nos engana mais. Temos que ter a mente e os olhos iluminados. Veja o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entenda que deuses na Bíblia são filhos de Deus. É isso que representa. Antes de conhecer a graça, pensávamos que estávamos na bênção, mas na verdade estávamos debaixo de maldição. Era tudo engano. Agora, pela renovação da mente, eu conheço a verdade que levo até você. E agora, com o conhecimento da graça, somos deuses. É isso que somos para Deus. Somos seu filho. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, meu amigo, somos deuses com D minúsculo. Portanto, temos que ter postura de deuses e filho de Deus. Um Deus forte e poderoso. Não podemos nos mostrar fracos, pois não somos fracos. Não podemos nos mostrar cegos, pois não somos cegos. Enxergamos a verdade. Temos que ser vitoriosos, liberar o perdão, pois somos filhos da luz. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então saiba que crente não anda na prova. Se ele é Deus com D minúsculo, tudo pode em Cristo Jesus. Prova não é para filho, prova é para escravo. E isso foi na lei de Moisés. Hoje estamos na graça, não vivemos mais como escravos. Vivemos o poder de Deus e temos uma mente renovada. Temos a mente de Cristo, uma mente ativada que não aceita divisão. Temos a suficiência de Deus. Somos imitadores de Paulo, como Paulo foi de Cristo. Veja 2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. Então, meu amigo, temos que aprender a nos ver como filho de Deus, sem hipocrisia, vivendo a vida da melhor forma possível. Você não é proibido de fazer o que você gosta. Você só tem que ter olhos iluminados para entender se está certo ou errado, pois somos deuses, pequenos deuses. E o Deus grande, todo-poderoso, habita em nós. Temos que ter esta consciência. Este é o meu recado de hoje. E para encerrar, fica aqui o meu abraço e eu gostaria que você desse um like neste canal e se inscreva. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.